Olá, boa noite a todos. Meu nome é Noemi, eu sou professora, eu sou assistente social, eu sou membro de AAD, Alanon, há muitos anos. Eu sou escritora e eu estou aqui para falar com vocês a respeito de uma coisa que é pouco falada, né? Nós sempre ouvimos muito falar da doença, do alcoolismo, da dependência química, a gente sempre ouve falar da doença, das características da doença, da recuperação, como é que a recuperação evolui, né? Temos o AA, o Alanon, os 12 passos, né? Temos livros escritos a esse respeito, mas a gente fala muito pouco sobre a estrutura emocional que causa a doença, né? Que permite que a doença se desenvolva. Por que a pessoa chega a ser doente, chega à dependência química, o que faz com que a pessoa chegue a esse ponto, né, de usar uma substância a ponto de que essa substância seja maior do que a sua própria vida, do que a vida dos seus familiares, dos seus entes queridos. É bem complicado para a pessoa que é adicta, que está em recuperação, por exemplo, como eu, né, que sou adicta e estou em recuperação. Sempre foi muito angustiante, né, a culpa sobre o comportamento, né, a vergonha do comportamento que levou a procurar ajuda, que levou a buscar a cura, né, a recuperação. Ajuda para a recuperação, para mudar o sofrimento. Mas o sofrimento, ele obriga você a procurar ajuda, né, a procurar se curar, mas a gente, né, enfim, no processo de recuperação, a gente aprende a mudar o comportamento, né, a alterar a nossa prática, né, alterar nossos hábitos, alterar nossos pensamentos que eram dominados pela doença. Então a gente aprende a modificar de forma a ter uma vida útil e feliz. A questão é como que nós chegamos a esse ponto? Como que foi que nós... Qual é a estrutura que tem por baixo dessa adicção? Qual é a estrutura que nos levou a ter esse problema, né? Ninguém nasce, como tem na internet algumas pessoas que falam assim, mas ninguém nasce e diz assim, quando eu crescer eu vou ser adicto, eu vou fazer uma série de coisas desagradáveis comigo mesma e com as pessoas queridas. Ninguém pensa isso quando é criança, vou fazer isso. Então, por que isso acontece? Qual é a razão disso acontecer? Que isso acontece, gente, isso é um fato, tá? Que existe a adicção, que existe o vício, a dependência química, né? E que isso altera, modifica a vida da pessoa e modifica a vida de todas as pessoas em volta. Isso é um fato, não há o que discutir em relação a isso, tá? Que a pessoa que é adicta, ela necessita de tratamento, necessita de ajuda, né, e que ela precisa se recuperar da doença, isso também é um fato. Não há o que discutir em relação a isso. Ninguém quer sofrer até morrer. Porque, por exemplo, o alcoolismo, se a pessoa não interromper o processo, a pessoa vai beber até morrer. Ela vai morrer por causa da doença do alcoolismo. Então, não temos que discutir que é uma doença que precisa ser tratada. A questão é como que a gente chega ao ponto de desenvolver uma adicção, né, de permitir que uma substância seja mais importante do que a vida, do que o amor das pessoas queridas. O que nos leva a isso? Tá? A maioria de nós em recuperação, a maioria de nós sabe como que aconteceu, quais foram os fatos que fizeram com que a gente chegasse a procurar ajuda, né? A entrar em AA, em Alanon. Nós sabemos quais foram os fatos, mas não temos alcance, muitas vezes, nós não conseguimos entender por que chegamos àquilo. Alguns de nós, inclusive, acham que isso é uma questão de nascença, que é
variadas, né, variadas alternativas. A questão é como foi que isso aconteceu, como foi que chegou até a se tornar uma adicção. Eu vou pegar o óculos porque eu vou ler. Então, para eu ler, eu preciso de óculos. Então, a questão fundamental é a codependência, tá? A adicção, a dependência, ela passa a existir porque antes havia uma base que era a codependência. Então o Dr. Gabor Maté, por exemplo, ele fala na internet para todos, e é uma coisa com a qual eu concordo e estou repetindo aqui, né? Nem todo codependente se torna adicto, mas todo adicto é codependente. E é sobre isso que nós vamos falar. A codependência é uma coisa que vem antes da dependência. Você já é codependente antes de ser dependente químico. E o que é essa codependência? Porque normalmente o que a gente pensa é codependência é aquela, normalmente mulher, tá? Isso é uma descrição de uma visão comum, né? De uma visão popular. Aquela mulher que tem um marido alcoólatra, que depende dele e não sai do relacionamento abusivo, etc. Essa é a visão que a gente tem de codependência. Só que isso é um depois. Antes dessa situação, o que é a codependência que existe antes dessa situação? A codependência que existe antes dessa situação é a codependência que estrutura a dependência. A base da codependência, o que nos leva a nos tornarmos dependentes. Então, essa é a codependência que a gente vai tratar e que é o que nos leva a fazer determinadas coisas que nós não gostaríamos de estar fazendo, que nós não queríamos fazer, nem conosco, nem com as pessoas queridas. Agora sim. Então, vamos lá. O que é essa codependência? Primeira coisa, a codependência não é a consequência do vício, ela é a causa do vício. A codependência causa a dependência. E o que é essa codependência? Ela é a estrutura emocional que a pessoa tem, que permite que ela procure uma substância anestesiante, que procure uma substância que tire ela da realidade. Essa codependência se forma na infância. Ela começa lá atrás, quando nós éramos crianças e estávamos em lares abusivos, ambientes com medo, com violência, né, marcados por vícios, por abusos de todo tipo, por inversão de valores. No meu caso, eu posso dizer isso, na minha família, as pessoas que eram a ameaça maior para mim, quando eu era criança, eram as pessoas que tinham que cuidar de mim, que eram meu pai e minha mãe. Então, muitos de nós, e isso, gente, por favor, entendam, eu amo meu pai e minha mãe, já são falecidos, eu desejo... Eu os tenho no meu coração e são pessoas amadas. Mas quando eu era criança, havia violência doméstica, haviam problemas, era uma família disfuncional, havia violência doméstica e, infelizmente, isso aconteceu e essa situação familiar, né, de abuso, de desorganização familiar, ela traumatiza a criança de uma forma que a criança não cresce, ela não cresce emocionalmente, ela não amadurece emocionalmente, ela se torna uma criança congelada no trauma, ela é como um veterano de guerra. O veterano de guerra é um soldado que foi para a guerra e enfrentou coisas imensamente superiores à capacidade dele, né? Ele lidou com tiros, com bombas, enfim, com uma série de situações maiores do que a capacidade dele de lidar e altamente traumatizantes. Então, essas pessoas que sofrem esse trauma de violência na guerra, eles voltam e são chamados veteranos com sintoma de estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático é uma característica de veteranos de guerra e é cientificamente estudado e tratado. A criança que vive uma situação dessas em casa, que vive uma situação de abuso, de violência em casa, ela é uma criança
diante de situações muito além da capacidade dela lidar. Da mesma maneira, ela é uma criança que vai ter um estresse pós-traumático que vai congelar a capacidade de evolução, de amadurecimento. Essa criança ela vai ter uma coisa chamada imaturidade emocional, e essa imaturidade não é infantilidade, é diferente. Né? Infantilidade é uma coisa e imaturidade é outra. A imaturidade significa que a pessoa não amadureceu a sua capacidade emocional. A pessoa está congelada no trauma. Ela está congelada no processo de sobrevivência. E isso, de novo, botar óculos, e isso significa que essa pessoa ela não é capaz de se amar, se estimar, né? Ela tem, não tem um nível apropriado de autoestima, não tem capacidade de se amar, ela não tem capacidade de estabelecer fronteiras funcionais com outras pessoas, ou seja, ela não tem capacidade de se proteger porque ela não aprendeu isso. Ela não tem capacidade não significa que ela não seja capaz disso um dia, significa apenas que ela não aprendeu, ela não tem capacidade aprendida de fazer isso. Ela tem dificuldade de absorver a própria realidade emocional, ou seja, ela não sabe quem ela é, por que ela é daquela forma, é uma estrutura toda instável dentro da pessoa, ela não sabe quem é, né? Uma pessoa sempre muito perdida na vida e muito perdida diante das emoções. Ela tem dificuldade de satisfazer as suas necessidades adultas de forma madura, ou seja, ela não sabe cuidar dela mesma, ela não sabe atrair coisas boas para si. Ela não sabe como fazer isso, porque, primeiro, ela não aprendeu, e segundo, porque ela não se estima o suficiente para atrair coisas boas para si. Porque quando a gente se estima o suficiente, a gente atrai coisas boas, né? A gente procura por coisas boas para nós. Então, e também tem dificuldade de expressar a sua realidade com moderação. A pessoa que não sabe qual é a sua realidade não vai expressar a sua realidade, nem com moderação, nem sem moderação. Ela simplesmente ela não age... por exemplo, o adicto, ele não age como uma pessoa com condições normais de comportamento. Né? A pessoa que está no vício ou no alcoolismo, essa pessoa muda completamente o seu comportamento. Então, a doença da imaturidade, ela não permite que a pessoa expresse a sua realidade de acordo com a sua idade e circunstâncias. Ela não tem maturidade para se comportar adequadamente. Então, essa pessoa, ela não é capaz de fazer uma porção de coisas. Ela não é capaz de se relacionar, ela não é capaz de se relacionar, ela não é capaz de se proteger, ela não consegue ter vínculos saudáveis, ela não consegue nem escolher pessoas para ter vínculos saudáveis. É uma pessoa completamente perdida emocionalmente, né? E muitas vezes é muito fácil de identificar essa pessoa antes dela se tornar adicta, antes dela se tornar viciada. É muito fácil de identificar essa pessoa porque é uma pessoa que tem uma série de instabilidades e incapacidades que ficam visíveis, são fáceis de perceber. O comportamento alterado da pessoa imatura emocionalmente não é infantil, tá, gente? É imatura emocionalmente. É um comportamento fácil de identificar porque ele não vai além dos limites da pessoa, além dos limites da criança emocional que a pessoa é. Isso não quer dizer que a pessoa não possa trabalhar, não saiba pegar ônibus, não saiba falar com as outras pessoas. Essa pessoa simplesmente ela não consegue se desenvolver de acordo com a sua potencialidade porque ela não tem consciência adequada de si mesma. Ela não tem controle sobre as suas emoções. Ela é controlada pelas suas emoções. Eu lembro que quando eu comecei a frequentar os grupos de 12 Passos, algumas pessoas, nas suas falas, elas diziam, né? Agora eu tenho controle das minhas emoções, e eu olhava aquilo como quem está olhando um castelo na sua frente, né? Como assim alguém tem controle sobre as suas emoções? Ninguém tem controle sobre as suas emoções. Era essa a minha visão. Ninguém tem controle sobre as suas emoções. Porque era a forma como eu vivia as minhas emoções, né? Elas me dominavam. E eu não sabia que existia a possibilidade de
ter domínio sobre o meu comportamento. Talvez eu não tenha controle sobre as minhas emoções, mas atualmente eu posso escolher meus comportamentos. E isso é uma coisa que já é muito boa, né, para mim. Espero que eu tenha conseguido ter algum controle das emoções também. Mas imagina a pessoa que não tem controle ouvindo alguém falar isso. Parece que é um milagre, é uma coisa incrível. Como que alguém pode ter controle das suas emoções? Né? Isso é impossível, porque esta pessoa ela não tem controle das suas emoções, a pessoa que é codependente e que cresceu nessa família disfuncional. Ela não aprendeu a ter controle sobre coisa nenhuma. Pelo contrário, as coisas que ela tinha que aprender nessa direção, elas foram totalmente desviadas, houve essa inversão de valores, né? O que a criança tinha que aprender, ela não apenas não aprende, como aprende o contrário, e isso é fonte de muita dor. Tudo isso que eu descrevi é fonte de muita dor. Uma pessoa que não tem contato consigo mesma, não tem autoestima, não tem contato, não se conhece, não sabe qual é a sua realidade, não tem controle sobre as suas emoções, essa pessoa sofre, mas sofre um sofrimento profundo. Gente, a criança que vive nesse lar, ela tem aquilo que os veteranos de guerra têm, que se chama de estresse pós-traumático. Essa pessoa está completamente desestabilizada. Essa criança cresce completamente desestabilizada e incapaz de fazer uma série de coisas que, para pessoas que tiveram uma educação saudável, é muito fácil. Se relacionar é muito fácil, né? Produzir de forma real, produtiva, também é muito fácil. Então, as pessoas que têm uma condição de crescimento e amadurecimento emocional diferente, elas têm uma característica, um comportamento que também é muito fácil de identificar uma pessoa que tem maturidade emocional. Acredito que todos nós conheçamos alguém maduro emocionalmente, mesmo que seja uma pessoa mais velha. Mas a pessoa que tem maturidade emocional, ela é fácil de perceber pelo centro, né, pela estabilidade, que é o contrário do que a criança codependente tem. Então, essa criança codependente, por quê? Lida com coisas muito maiores do que a sua capacidade. É uma criança, vai lidar com um pai ou uma mãe violentos, um pai ou uma mãe doentes, né? Essa criança, ela está diante de um ser muito maior do que ela, que a está ameaçando. É como, né, um soldado que vai para a guerra. Está diante de uma ameaça de vida. É uma situação de vida ou morte. A criança está diante de uma ameaça de vida, ela está em uma situação de vida ou morte. Ela não está crescendo, se desenvolvendo normalmente. E as pessoas que passam por isso, né, as crianças que passam por isso, crescem nesse congelamento emocional, nessa incapacidade de lidar com as próprias emoções, essas crianças são as crianças que, quando chegam na adolescência, no futuro, elas podem vir a desenvolver a dependência. Por quê? Porque essas crianças, essas pessoas, elas buscam algum tipo de anestésico, elas buscam algum tipo de alívio da dor. E muitas vezes esse alívio da dor se torna no futuro uma dependência, um comportamento destrutivo, uma coisa que prejudica a pessoa e aos seus familiares, aos seus filhos. Então, esse círculo vicioso está mantido, né? Eu fui uma criança que teve uma infância disfuncional, que veio de uma família disfuncional e que não aprendi a me amar, não me aprendi a me cuidar. E eu entro num relacionamento destrutivo, eu caso com uma pessoa que não é adequada e com a qual eu não sei me dar bem, eu não sei me relacionar, porque eu não sei me relacionar comigo mesmo, não sei me relacionar com os outros. Eu posso vir a ter filhos e eu posso repetir aquilo que eu vivi quando eu era criança. Então, meus filhos repetem o mesmo comportamento que eles aprenderam. Eu repito o comportamento que eu aprendi, passo adiante esse comportamento, passo para os meus filhos esse comportamento, e eles vão passar isso adiante, e assim a gente vai repetindo esse comportamento ao longo do tempo. Então, agora eu vou começar a ir para o fim, né, da nossa live, início do fim. Então,
o que acontece com essa questão da repetição? Por que nós repetimos? Por que nós não aprendemos a fazer diferente? A compulsão e repetição, a psicanálise descreve o fenômeno como compulsão e repetição. O sujeito tende a recriar, estou lendo aqui, tá, gente? O sujeito tende a recriar nos vínculos adultos experiências emocionais infantis não elaboradas, na esperança inconsciente de obter uma reparação necessária. O que não foi simbolizado retorna como ato. O que não pode ser compreendido retorna como relação. O que acontece? A tradução dessas palavras aqui. O que Freud quis dizer? Você viveu alguma coisa na sua infância? Freud. Existem outros profissionais que falam tanto, não só o que Freud falou, como um pouco mais a respeito daquilo que a criança aprende na infância e que leva para a vida adulta, para, na vida adulta, ela poder elaborar, ela poder trabalhar. Freud fez toda uma teoria psicológica com base nos estudos da criança. Melanie Klein, a mesma coisa. Ela também ela fez estudos extensos com base no que ela observou com as crianças, mais especificamente com os bebês. Então, a gente aprende desde uma idade muito tenra, né? A gente aprende aquilo que nos é ensinado e aquilo que a gente não entende, né? Essa infância desregrada, violenta, ameaçadora, né? Aquilo que a gente não consegue entender, a gente vai repetir na tentativa, segundo Freud e segundo outros grandes profissionais de psicologia. Essa pessoa, ela vai procurar repetir no futuro aquilo que ela não entendeu quando ela era criança, com o objetivo de entender, de colocar na sua frente aquilo que estava acontecendo quando ela era criança, com o objetivo de entender. Vou até ler de novo, porque o adulto, o sujeito tende a recriar nos vínculos adultos experiências emocionais infantis não elaboradas, na esperança inconsciente de obter uma reparação necessária. O que não foi simbolizado retorna como ato, e o que não pode ser compreendido retorna como relação. Porque você não compreende, a criança não compreende, ela vai, com certeza, repetir aquilo até que tenha alguma capacidade de compreender, elaborar e modificar o seu comportamento. Então, nós temos a sorte de termos os grupos de AA, de Al-Anon, de NA, de Nar-Anon, que são os grupos que fazem com que a gente possa modificar o nosso comportamento a partir do momento em que a gente interrompe o uso da substância, interrompe a situação de dependência. E o que é, talvez, bom, né, nesse momento, o que eu estou trazendo de diferente aqui, é a capacidade da gente entender a codependência anterior que levou a isso. Por que nós repetimos aquilo que a gente jurou que não ia repetir? Por que a gente faz aquilo que a gente jurou que não ia fazer? Eu não vou fazer igual a minha mãe, eu não vou fazer igual ao meu pai. E por alguma razão, no futuro, eu me vejo fazendo exatamente o que a minha mãe fazia, me vejo fazendo exatamente o que meu pai fazia. Porque eu estou em busca de significar aquilo, tirar aquilo de dentro de mim, que eu não entendo, colocar aquilo na minha frente, para que eu possa, então, significar aquilo. Significar no sentido de nomear, dizer o que é, dizer como eu sinto, compreender tudo aquilo. Esse é o objetivo desse tipo de comportamento, né? Só que muitas vezes a pessoa não encontra essa resposta dentro de si, não procura ajuda fora de si e cresce esse desenvolvimento da dependência. Ele vai crescendo até o ponto de chegar a pessoa a ter o mesmo comportamento que ela viveu na infância e que ela não gostaria de repetir. E se ela ainda assim não procurar ajuda, conseguir suportar o sofrimento, ela vai mais adiante ainda, ela ultrapassa, ela pode ir mais além, né? Ela pode criar situações piores do que aquelas que ela viveu quando era criança. Tá? Então, gente, por isso que eu estou
conversando com vocês aqui, né? E meu objetivo é esse, é trazer essa informação. Também falar que eu agora vou em breve lançar o meu curso, né, sobre a compreensão e a superação da adicção e da codependência. Nesse curso eu vou tratar dessa situação anterior à recuperação. Meu objetivo, né, é que as pessoas que estão em recuperação possam conhecer isso, conhecer o porquê de estarem, né, de terem chegado à dependência, e possam, a partir do momento dessa compreensão de que elas estavam repetindo situações traumáticas com o objetivo de entendê-las, e a partir desse momento elas possam se sentir mais livres para desenvolver uma recuperação mais proveitosa, né? Uma recuperação mais tranquila, porque às vezes as pessoas estão em recuperação, mas elas continuam carregando aquela culpa, né? Como se fosse a ovelha negra da família. Eu sou a ovelha negra da família. Né, aquele restinho de baixa autoestima, é aquele restinho de dificuldade de lidar com as suas próprias emoções, dificuldade de saber quem é. Eu, né, tenho o desejo de trazer um pouco de informação sobre esse momento de antes da recuperação, né, de por que chegamos aonde chegamos e agora estamos em recuperação. Meu objetivo é esse. E o objetivo do meu curso também é esse esclarecimento e o reforço da recuperação, né? Que essas informações elas sejam reforço da recuperação, que a gente possa ver a espiritualidade que nós somos conduzidos a aprender, a gente possa ver essa espiritualidade como aquilo que nos faltou quando éramos crianças e que agora temos oportunidade de aprender. A recuperação são várias coisas que nós devíamos ter aprendido quando éramos crianças e não aprendemos, e agora vamos ter oportunidade de aprender, né? E de suprir essa dificuldade de autoestima, essa dificuldade de se proteger, essa dificuldade de cuidar de si. O meu objetivo é esse, é facilitar o caminho da nossa própria recuperação. Então, por isso, eu estou aqui fazendo essa live, começando a oferecer o curso que eu criei com essas informações e cujo objetivo é esclarecer o como nós chegamos aqui para facilitar o nosso depois, para facilitar ainda mais a nossa recuperação. Agradeço muito a vocês que estão aqui comigo, agradeço muito a quem vier a ver essa live no futuro. Espero que seja útil, né, para você que vier a ver essa live, e vou me despedir desejando do fundo do coração que ajude, né, que traga alento, que a gente possa diminuir o nosso sofrimento, né, que a gente possa perdoar a nós mesmos pelos erros que nós cometemos, né, e entendermos que estávamos tentando resolver coisas que estavam em aberto, dentro de nós, inclusive, né? Então, por isso estou aqui e agradeço muito a companhia de vocês, desejo do fundo do coração que essas informações possam ajudar. Muito obrigada, gente, e até a próxima. Se Deus quiser, a semana que vem eu estou aqui de novo. Muito obrigada, queridos. Um beijo muito grande e até semana que vem.